Fala galera do canal WWE Geral, aqui é o Zé trazendo pra vocês mais um vídeo em nosso quadro, que é o quadro mais aguardado aqui durante os dias, que o pessoal mais pede, mas os que eu menos trago é o quadro A Verdade Sobre, né? E hoje a gente vai falar sobre um carinha que muita gente gosta, muita gente odeia, mas que o cara é bom, ele é, hein? Seth Rollins é o tema de hoje. Seth Rollins é o tema desse vídeo, galera. Vamos falar dele em geral, desde a carreira, desde as indies. Vamos falar da ring skill dele, da mix skill, do retorno. Vamos falar muita coisa bacana. Então já deixa o like aí desde já. Já vai se inscrevendo no canal se não é inscrito. E vamos nessa! Heroes get remembered, but legends never die. Antes de entrar para a WWE, o ex-campeão mundial Seth Rollins já tinha seu nome nas empresas independentes. Ele já tinha sido inclusive campeão na própria Ring of Honor, onde ele tinha o nome conhecido de Tyler Black. Indo para a WWE, ele inicia no NXT na primeira edição, na onde temos o título do NXT, e ele consegue ser o primeiro campeão do NXT. Isso mesmo, ficou marcado por isso. Na época ele era face, na época ele já era um pouquinho diferente, ele entrava inclusive de sunguinha para lutar e ele foi campeão, né? Aí depois, com o tempo, ele foi se desenvolvendo no NXT e acabou se aliando a Dean Ambrose e Roman Reigns, formando a stable The Shield, né? Formando The Shield, ele, Roman Reigns e Dean Ambrose estrearam no main roster no Survivor Series, onde eles atacam o Ryback. Na época ninguém entendia por que eles estavam fazendo aquilo, mas mais tarde foi explicado que eles estavam sendo pagos pelo Paul Heyman e pelo CM Punk, para o CM Punk manter o cinturão dele, né? Então, quando eles estrearam, eles nada mais era que uns capangas, né? Começaram apenas como uns capangas, claro. No NXT eles eram reis, no main roster ainda eram uns caras mais ou menos ali, que ainda disputavam ali no mid-card no máximo, perdiam bastante. No The Shield, o Seth Rollins, ele era mais um, né? Ele era sempre o... não era o líder, geralmente quem chamava mais a liderança ali era o Dean Ambrose. Também não era o destaque, assim, digamos, no fechamento dos combates. Geralmente era o Roman Reigns que salvava a equipe, né? Claro que é tudo bucado, mas era ele que fazia essa função. O Seth Rollins de vez em quando fazia ali um mortal, fazia um suicide dive, chamava atenção mais pela sua habilidade em ringue que muitos conheciam, né? Ele basicamente era o ninja dessa SWAT, né? Já que a gente se for ver bem, a gimmick do Shield é tipo uns agentes da CIA, uns caras SWAT ali e tal. Ele era, digamos que o tal ninja, né? E aí passou o tempo, eles tiveram aquelas rivalidades lá com a White Family, tiveram lá contra o Kane e o Daniel Bryan, tiveram principalmente a rivalidade contra o Evolution, da qual finalmente o Seth Rollins foi um grande destaque. E aí na melhor fase do Shield, o que acontece? Aí é que entra o Seth Rollins mitando de vez. Ele vai lá, na noite seguinte, no Raw seguinte, depois de eles terem batido o Evolution, aparece o Triple H, aparece o Randy Orton, e o Triple H diz: o plano A falhou, a gente perdeu. Agora nós temos o plano B. Estava lá o Roman Reigns, estava lá o Dean Ambrose, e o que acontece? Seth Rollins dá uma cadeirada no Roman Reigns. O público, teve muita gente que gritou e falou: não, não acredito. Eu não acredito. E aí veio o Dean Ambrose para atacar ele, também levou cadeirada, e o Seth Rollins traiu o Shield e entrou para a autoridade. E aí, aquilo foi meio que talvez a maior traição que já houve na história da WWE. Foi assim um negócio sensacional, um negócio que eu acho que ninguém imaginava que aconteceria. Talvez todo mundo sabia que uma hora ou outra iam ter que se separar, ia ter que algum deles trair, mas não esperavam da forma que foi, né? Trair para entrar para autoridade, ainda mais depois de você se destacar. Como assim? Aí tem bastante histórias, né? A gente tem que lembrar, claro, que o Seth Rollins estava no Shield, e quando ele trai o Shield para entrar para autoridade, eu sempre digo isso. É igual trair o PCC para entrar para Yakuza. Você tá num lugar sujo, você vai para um lugar mais sujo, só que um lugar mais organizado, onde você vai ganhar mais, vai ter mais oportunidade, etc. A diferença é essa. Só que o pessoal ficou bravo pra caramba, é bravo até hoje por causa daquela traição. Só que não parou pra pensar nisso, não parou pra pensar que o Shield também era uma sujeira total, tal. Mas tudo bem, era de se esperar mesmo. A reação que a WWE queria causar era de ódio, e foi o que conseguiu. Conseguiu ter o Seth Rollins, o cara mais odiado dos últimos anos,
Rio, né? Rio, se for ver bem. Foi incrível aquilo, porque a partir daquele momento, aquele cara que era mais um se tornou talvez o mais importante, talvez não, o mais importante de todos os três. Foi o que mais se desenvolveu, o que mais foi longe e com certeza é o que mais tem a se desenvolver cada vez mais, né? Depois daquilo, teve o Money in the Bank, né? E ele conquistou a pasta do Money in the Bank. E a partir do Money in the Bank, começa uma coisa interessante com o Seth Rollins. Ele nunca mais consegue ganhar limpo até um certo momento. Calma aí, eu sei que ele ganhou limpo depois lá pra frente, mas vamos devagar. Até um certo momento, ele não ganhava nada, nada sem ajuda. Aí ele precisou do Kane, ele precisou dos seguranças lá, o Jararaca e o Ratinho, como diria os comentaristas da Fox Sports. E tipo, todos os combates ele tinha que ter ajuda. Ele praticamente apanhava o combate inteiro, fazia lá uns 4 moves, ficava só provocando ou enforcando o adversário de vez em quando. E aí o segurança ajudava ele, ele fazia o finisher e ganhava. E irritava o mundo inteiro, ninguém aguentava o Seth Rollins desde então. O pessoal tinha uma raiva ainda maior, porque o Dean Ambrose, que geralmente é o queridinho da galera, é o cara populista, ele foi logo o principal rival do Seth Rollins depois dessa traição. E o que aconteceu depois disso? Eles lutaram e todas as vezes o Seth Rollins venceu ele. Então você imagina como que o pessoal não ficou puto de ver o Dean Ambrose perder pro Seth Rollins, que traiu todo mundo e perder todas as vezes ainda. Tipo, tudo bem que o Dean Ambrose humilhava ele, roubava o cinturão dele, colocava caca na pasta dele. O Seth Rollins sofria pra caramba, mas no fim ele venceu o Dean Ambrose, né? Isso aconteceu todas as vezes quando ele foi Mr. Money in the Bank, o que deixou muita gente irada. Depois disso, né, eles foram se enfrentar uma Hell in the Cell. E aí quando parecia que pronto, agora é o fim do Seth Rollins, aí aparece o Bray Wyatt, ataca o Dean Ambrose e novamente o Seth Rollins vence o Dean Ambrose, que deixa o pessoal de novo, mano, de novo o cara foi ajudado, de novo alguma coisa salvou ele. E aí que eu falo que começou a tal sorte do Seth Rollins, é por isso que eu até coloco aí. Seth Rollins é sorte, cagado o destino, porque ele é muito sortudo, tudo que acontece é sorte, tudo que acontece é ajuda, é sorte, é alguma coisa que favorece ele de vencer, mas nunca chega a ser um mérito dele, assim. Se você for analisar bem, contra o Bray Wyatt e o Dean Ambrose lá, olha a sorte que ele teve do Bray Wyatt atacando o Dean Ambrose, olha a sorte que ele teve. E aí, beleza, vamos lá pro Survivor Series, teve aquela luta épica, eles perderam lá, ele perdeu pro Dolph Ziggler, a autoridade saiu. Aí na hora que a autoridade saiu, todo mundo falou, pô, ele é Mr. Money in the Bank, tá sem autoridade, que limpava ele dos combates e tal. O que vai acontecer com o Seth Rollins agora? Como é que ele vai se salvar? Ninguém tinha ideia, né? Pô, o Seth Rollins, o que vai acontecer com ele? O cara agora tá sozinho e tal. E aí, o que acontece? Último Raw do ano, o Seth Rollins tá feliz, ninguém sabe por que ele tá feliz, mas ele tá feliz, fala que quer comemorar e vai lá naquele show do Edge e do Christian, né? Ninguém imagina o que vai acontecer. Todo mundo só repara, ué, por que ele tá feliz? A autoridade não tá aqui. Ele fala que o ano seguinte vai ser o melhor ano da carreira dele, inclusive ele profetizou isso e aconteceu mesmo. E aí, o que acontece? Ele, o Big Show, o Jararaca e o Ratinho atacam o Edge, que tem aquele problema no pescoço, pra quem não sabe, e ameaçam quebrar o pescoço dele se o John Cena não trouxer a autoridade de volta. O que acontece? O John Cena traz a autoridade, ainda leva uma surra, e aí no último Raw do ano, a autoridade volta graças a Seth Rollins. E aí o ódio aumenta mais ainda, porque os caras falam, mano, esse filho da puta não se fode nunca, não se ferra nunca, velho. Eu não aguento mais esse cara. Esse cara trouxe a autoridade. Não, tipo, os caras ficaram uma felicidade quando a autoridade saiu, ficaram numa zoeira. E aí o cara traz de volta no último Raw do ano. E no primeiro Raw do ano tem mais ainda. A autoridade volta, demite o Dolph Ziggler, demite o Ryback e demite o Eric Rowan. Ainda coloca o Seth Rollins na disputa do título mundial no Royal Rumble, que teria Brock Lesnar contra Cena, coloca o Seth Rollins no meio e termina comemorando. Tipo, nossa, deixou todo mundo puto. Falou, mano, não acredito que isso aconteceu, velho. Isso é pra deixar eu louco, pra deixar birado, né? Birado. E tipo, eu lembro que na época eu era um dos poucos que gostava ainda do Seth Rollins. Muita gente hoje gosta, tal, o Seth Rollins é mito e tal. Mas na época era diferente, não era muito assim não. A história era muito diferente, muita gente odiava o cara. É compreensível também pelo que a WWE aprontou, é pra ele ser odiado mesmo. E aí fomos pro Royal Rumble. No Royal Rumble, combate lá, Seth Rollins, Brock Lesnar, Cena. Muita gente pensou lá, o John Cena vai... O Seth Rollins entrou pro John Cena fazer pin em cima dele, porque aí ele não ganha do Lesnar e tal. Na verdade, aconteceu uma coisa que eu não esperava
e que eu me surpreendi, porque eu não conhecia muito o Seth Rollins das Indies, eu não tinha visto ainda o Seth Rollins mostrando o máximo dele, o potencial que ele tinha. Nesse Royal Rumble, ele foi o destaque da Lucas. Se você não assistiu os John Cena vs Brock Lesnar vs Seth Rollins, vai assistir, porque foi um dos melhores disputas de títulos mundiais que eu já vi. Foi incrível. Ficou lá o John Cena batalhando com o Seth Rollins bastante tempo, o Seth Rollins quebrando a mesa em cima do Brock Lesnar, o Lesnar dando... Nossa, foi sensacional essa luta, foi engraçado, porque era o Seth Rollins correndo e aproveitando as brechas. E engraçado que o Seth Rollins e o Mr. Money in the Bank, ele era um pouquinho mais corajoso, ele encarava o John Cena, encarava o Lesnar, ele era corajosinho até, ele era covarde sim, mas não tão covarde como ele era campeão mundial mais tarde. Beleza, ele perdeu o combate, o Lesnar foi lá, fez F5 dele e ganhou, mas foi o destaque, inclusive ele riu, foi aplaudido após o combate, lá na Filadélfia, que é um lugar onde os caras gostam de vaiar. Filadélfia, você pode pesquisar, Filadélfia vai a tudo, vai a time, vai a beisebol, vai a wrestling, vai a tudo, mas ele foi aplaudido, pra vocês verem. Eu diria que lá foi o momento onde a WWE descobriu, ó, esse cara pode ser campeão mundial numa boa, esse cara aí tem potencial pra fazer um cash-in e tal. Foi lá. Beleza, passado o tempo, o Roman Reigns tinha vencido o Royal Rumble, ia enfrentar o Brock Lesnar na WrestleMania, Seth Rollins iria enfrentar o Orton, que ele havia traído o Randy Orton, olha mais ainda, olha mais. Ele tinha entrado pra autoridade e ainda tomou o posto do Randy Orton, que era a cara da empresa, né? Antes era o Orton, esse carinha que o Seth Rollins foi. E aí ele foi, tomou o Orton daquele papel e bateu nele ainda, lesionou o Orton retorna depois com raiva, ataca o Seth Rollins e eles marcam uma luta pra WrestleMania. Na WrestleMania ele toma um RKO nervoso, pra muitos o melhor RKO de todos os tempos, pra mim não, pra mim teve outros melhores aí lá no Evan Bourne, teve no Del Rio, mas foi um dos melhores mesmo, ele foi tentar o Curbstone, o Randy Orton jogou ele pra cima, mandou o RKO e ganhou o combate. Nisso, na hora eu lembro de ter entrado no Facebook e eu vi lá os caras, cadê os fãs do Seth Rollins agora? Aí eu falei, mano, aguardo o fim do combate. Eu só comentei aquilo, né? Só comentei. O cara, tá bom, não adianta. O que ele vai fazer agora? Eu falei, aguardo o fim do show. Eu tava confiante que ele faria cash-in naquela noite. Eu tava confiante. Nunca aconteceu isso antes. Nunca teve um cash-in numa WrestleMania. Ainda mais evento principal. Ainda mais quando você tem o Roman Reigns, o cara mais over atualmente. E o Brock Lesnar, talvez o cara mais... Talvez até mais over que o Roman Reigns, quem sabe. Tipo, o que vai acontecer? Se o cara for lá, ele vai servir pra quê? Pra sofrer pin, algo do tipo? É meio improvável de acreditar nisso. Mas eu tava acreditando, eu falei, mano... E aí, tipo, o cara foi do inferno ao céu, né? Combate lá Roman Reigns e Brock Lesnar. O Brock Lesnar faz o F5 no Roman Reigns. O que acontece? Aparece o Seth Rollins. Na hora não tinha acabado o combate. Eu lembro que eu tava assistindo no Fox Play. E os narradores também não ficaram sem entender, porque nunca aconteceu isso antes. O cara vindo no meio do combate, assim e tal... E aí ficaram se perguntando, ué, acabou? Será que travou a imagem e tal? Quem que venceu? Eu falei, não acabou não. Será que o Seth Rollins errou? Será que foi bot? Não era pra ele entrar agora? O que aconteceu? Aí ele olhou os dois assim, deu a maleta, eu falei, mano, será que ele boteou? Nem acabou o combate ainda. Aí a Lilian Garcia vai e avisa que ele quer uma triple match. Na hora eu desesperei, velho, porque eu falei, mano, isso aí vai ser tática pro Roman Reigns pinar ele e não pinar o Lesnar. E sair campeão com o Lesnar invicto. Na hora eu desesperei. Mas ainda mais na hora que ele foi tentar o Curbstone, o Lesnar segurou ele para dar o F5 e aí o Roman dá o Spear no Lesnar, salva o Seth Rollins. E aí que eu falo onde tá a sorte do Seth Rollins. Novamente ele é salvo graças à sorte, né? Porque se o Roman Reigns espera o Lesnar dar o F5, ele dá o Spear em cima do Lesnar e depois pina um dos dois, pronto, ganharia o combate. Mas ele dá o Spear antes, salva o Seth Rollins, te aplica o Curbstone e na hora... Vai lá, ganha o título. Nossa, eu lembro que eu gritei muito aquele dia. Eu falei, mano, não acredito. Eu fiquei, mano, eu fiquei bizarro, assim. Eu não acreditava. Eu falei, mano, não acredito. Não é que o filho da puta conseguiu. Depois do cara irritar todo mundo, depois do cara trazer autoridade, depois do cara trair todo mundo, ele ainda faz o cash-in em cima do cara que ele traiu no momento da vida do cara, onde ele seria campeão mundial. Ele vai lá, aparece, estraga a noite e é campeão. Aquilo foi, tipo, genial. Foi uma atitude vilanesca, assim, que eu acho que vai entrar pra história. Não acho que não teve nenhuma atitude vilanesca tão sensacional igual foi aquela, sinceramente. E aí ele aparece no Raw no dia seguinte e o Brock Lesnar tá lá todo com raiva, querendo logo a revanche dele. Ele aparece e começa a provocar, né? Ele vai, esfrega o cinturão assim na cara do Lesnar, dá aquela risada e tal.
E ainda avisa que não vai disputar o título, que tá cansado de viagem e tal. O Lesnar vai lá, quebra tudo, bate nos seguranças, enfim. E aí começa então o reinado dele com o título mundial. Ele enfrenta o Orton, né, que tava indo em rivalidade com ele. Consegue vencer o Orton, inclusive dá o RKO em cima do Orton. Consegue escapar do Ambrose, embora ele teve um pouquinho mais de dificuldade da outra vez. Ele, inclusive, quando ele perde aquele combate no Eliminate Chamber, eu desesperei. Eu falei, mano, não acredito. Já acabou o reinado do cara, velho. Mas mal começou. Ainda mais perder pro lixo do Dean Ambrose. E aí o juiz vai e avisa que deu desqualificação. Aquela reação que o Seth Rollins teve quando o juiz avisou que foi desqualificação e ele ia seguir campeão, foi a mesma que eu tive de alívio, velho. Falei, mano, ainda bem, salvo. E aí foi pro Money in the Bank, ele conseguiu vencer do Ambrose. Fomos então pro Battle Underground, onde ele vai enfrentar o Lesnar, né? Eu lembro nessa época que eu tinha falado bastante teorias de que o Undertaker ia voltar, e a galera riu pra caramba, a galera, não, mas não vai voltar não, porque não sei o que, não tem sentido. Eu falei, mano, ele vai voltar, o Lesnar não vai ser campeão agora, o Seth Rollins não vai perder o reinado agora, alguma coisa vai salvar ele. E ainda eu dei o exemplo do Bray Wyatt ainda, quando foi ter Ambrose e Seth Rollins, e apareceu o Bray Wyatt e atacou o Ambrose. Eu dei esse exemplo, falei, ó, aconteceu aquilo aquela vez, eu acho que vai acontecer algo bem parecido agora. E não deu a mesma, na hora que o Lesnar ia vencer o combate, apaga as luzes, aparece o Undertaker e ataca o Lesnar, dando lá o fim do combate, Seth Rollins mantendo o cinturão, né? Aí aparece o John Cena pra enfrentar o Seth Rollins. Na época eu lembro que muita gente desesperou. Muita gente falou, pô, agora é o fim da linha pro Seth Rollins, o John Cena não vai perder pra ele, o John Cena é Mr. Push e tal, vai ganhar o 16º reinado dele e ainda vai ser campeão dos Estados Unidos. O que aconteceu? Na verdade, não. Na verdade, Seth Rollins com a ajuda do Jon Stewart. E aí que eu falo, a sorte do Seth Rollins novamente aparecendo. Quem que vai esperar que um apresentador de TV engraçado vai aparecer no meio de um ringue de luta, dar uma cadeirada no John Cena, que ele é super fã, e ajudar o Seth Rollins a ser campeão dos Estados Unidos e campeão mundial ao mesmo tempo? Quem vai imaginar, cara? Esse apresentador aí, ele é tipo o ratinho do SBT aqui. Mano, quem que vai imaginar que o cara ia fazer aquilo? Ninguém imaginou. Todo mundo ficou, what? Que aconteceu? Mas beleza, campeão, né? Campeão. E aí aparece o Sting para enfrentar o Seth Rollins. Pô, o maior nome na WCW enfrentando o Seth Rollins. E o John Cena ainda tendo a revanche na mesma noite pelo título dos Estados Unidos, né? E aí ficava aquela dúvida, pô, será que ele vai ganhar dos dois? Aí ia ser incrível demais. E aí ele não consegue resistir ao John Cena, mas ele vence o Sting, vence limpo ainda, hein? Depois de ter lutado contra o John Cena, ele consegue vencer o Sting. E aí vem o Sheamus pra fazer o cashinho, aí o Kane vai. E aí novamente a sorte do Seth Rollins, pra você ver como o cara é cagado demais. Vai lá, aparece o Kane pra atacar o Seth Rollins bem na hora que o Sheamus poderia fazer cashinho e se tornar campeão, né? E aí eles vão, lutam no Hell in the Cell, o Seth Rollins consegue vencer, e aí depois vem a tal lesão do Seth Rollins, infelizmente, né? Mas pra vocês verem, mano, é muito... O cara é um vilão muito desgraçado. É tipo aquele vilão que você gosta de ele ser mal, você curte ele pra caramba, você fala, mano, esse cara... A atitude de vilão dele é o que deixa ele legal, não é que deixa ele chato, né? E cara, foi sensacional mesmo. Incrível o reinado dele. Ele até que. Inclusive, muita gente reclama, né? Ele tem uma ótima ring skill. Uma ótima. Não é a melhor do roster, mas é uma excelente ring skill, cara. E tipo, muita gente não repara nisso, por quê? Porque o personagem dele é um personagem covarde. Se ele for mostrar o arsenal de moves dele sendo um personal covarde, ele não vai parecer covarde. Então ele tem que apanhar na maioria das lutas, tem que fazer lá uns 4, 5 moves só, tem que ter ajuda. E por causa do personagem, aí o moveset dele, a ring skill dele não pode ser melhor desenvolvida. Por causa do personagem, não porque ele não sabe. Ele sabe muito mais. Vocês viram isso do SummerSlam, quando a WWE faz, no Royal Rumble, em combates que a WWE quer que o público torça pra ele, quer que ele vença, ela sempre vai deixar ele mostrar um arsenal melhor. Aí ele teve a lesão e tal, e a WWE tá como tá, né? Muita gente quer o retorno e tal. Eu diria assim, o retorno dele vai ser lá perto do... Isso é um palpite, lá perto do SummerSlam. Eu acho que a WWE já planeja um retorno dele no SummerSlam. Contra quem? Eu acho que o Roman Reigns seria o nome ideal, porque quando ele saiu, ele iria enfrentar o Roman se não fosse a lesão. E o Roman é o atual campeão, então faz sentido, ainda mais com esses boatos de que agora o reinado do Roman vai ser o maior do que os outros, faz sentido o Roman se desenvolver pelo menos até o SummerSlam com esse reinado, e depois enfrentar o Rollins num grande retorno, que inclusive eu acho que é um retorno dos mais aguardados dos últimos anos, né? E aí fazer um combate entre os dois e tal.
Eu acho que ele vai retornar heel ou Twinner, mais ou menos. Eu acho que ele vai passar por uma face turn ainda. Só que eu não acho que ele vai ser assim, face turn pra meio que ele vai e fica fixa. Eu acho que ele vai passar só por uma época e depois vai tornar heel de novo, vai trair tudo de novo, né? A minha bucagem seria ele voltar no SummerSlam e tal, de alguma forma lá, a controvérsia conseguir vencer o Roma, conquistar o título, mas sofreu o cash-in, mais ou menos o que aconteceu com o Punk uma vez lá contra o John Cena. E aí por conta de uma traição da autoridade, algo assim, cash-in por conta de uma traição da autoridade. E aí ele faz rivalidade com o Triple H e tal, inclusive isso culmina até numa rivalidade do Survivor Series lá, de fazer time da autoridade contra time. Pode ser o time do Shane, inclusive, já que o Shane tá de volta e ele pode se aliar ao time do Shane e tal. E aí mais pra frente e tal, ele se aliar de novo à autoridade. É um negócio meio. Eu tenho uma bucagem bem interessante com ele. Quem quiser saber aí, pergunta lá no Facebook pra mim. Eu, se não me engano, já postei algumas vezes. Então, bom, a mix skill dele eu também acho excelente, acho muito boa. Ainda mais pro personagem dele, ele sabe improvisar muito bem. Aquela risada dele irritante também é ótimo, excelente. É, é isso, cara, é isso. Eu acredito que quem critica ele basicamente deve ser porque ele é mal. Ou seja, ele tá fazendo o papel dele. Porque não tem como você criticar a ring skill, não tem como você criticar a mix skill dele. Não tem sentido você criticar isso. Você só pode criticar falando ele de covarde, chamando ele de traíra, coisas que o personagem dele tem que fazer mesmo. Então, basicamente, as críticas que tem em cima dele não compensa ficar batendo em cima delas, porque é crítica mais de uma garotada mais infantil, uma garotada ainda que não entendeu direito, que é normal isso. Bom, galera, enfim, esse foi o nosso A Verdade Sobre. Espero que tenham gostado. Deixe o like, se inscreva no canal. Até a próxima e fui!